Ingrid Loven, a dinamarquesa que teve um trabalho brilhante na Nigéria, que tem aquele vídeo marcante que rodou mundialmente aí, conhecido e famoso, e onde ela tem uma relação, ela tem um encontro com uma criança que estava à beira da morte, e ela então assume a responsabilidade de cuidar dessa criança, e a partir daí diz que ela teve uma iniciativa de criar uma organização, criar uma instituição para cuidar dessas crianças. Beleza, o seu trabalho é brilhante, é fantástico e merece aplausos. Realmente o vídeo é emocionante e muito marcante. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção é pelos fatos, os argumentos e os depoimentos e os comentários em torno do vídeo. Muitas pessoas dizem: cadê os cristãos, cadê a igreja, cadê os cristãos hipócritas que falam amém, aleluia, glória a Deus e no entanto não fazem nada? Isso me chamou a atenção também. Realmente o vídeo é significativo, é marcante, é precioso. E o que eu gostaria de dizer é que é preciso, muitas pessoas comentam e sem entender o real significado das coisas, a importância, a real importância e significância daquilo que ela está comentando, ou sobre o conhecimento pleno sobre aquilo que está comentando. Qualquer um pode cometer erros, qualquer um, como eu, qualquer um pode cometer erros e absurdos também. Mas quando se trata a respeito da igreja, é preciso ter o conhecimento de qual é realmente o fundamento da igreja. Primeiro, é preciso entender que a igreja, o papel principal da igreja e fundamental da igreja, não é única e somente fazer uma ação, produzir uma ação social. Antes, o seu papel fundamental e primordial é levar às pessoas o conhecimento a respeito do Deus, do Criador, a respeito das Escrituras. E, por meio desse conhecimento, por meio do conhecimento das Escrituras, as pessoas, entendendo que elas precisam realmente mudar de vida, elas precisam tomar uma dinâmica diferente, um caminho diferente, vão entender através das Escrituras, elas poderão entender e compreender a relação que há entre o Criador e a criatura, e que por meio dessa relação viabilizada pelo amor, essas pessoas podem sair, evidentemente sairão do seu estado deplorável, das suas carências, do seu estado de miséria, tanto no sentido físico quanto espiritual, e tomarão um caminho diferente, um caminho de estabilidade, um caminho de segurança, um caminho que deve ser. Segundo, é preciso também entender que a igreja também utiliza dos artifícios da ação social, pois isso é também uma necessidade, uma vez que alguém toma conhecimento do amor de Deus e tem o conhecimento das Escrituras, então essa pessoa vai sentir a necessidade de servir a outros, porque um dos propósitos da vida é o ser humano servir ao outro, ajudar, cooperar, ter essa ação de cooperação, de compreensão, de perdão, de auxílio. Então, uma vez que a pessoa entende o valor do amor, a pessoa se dá a percepção, a capacidade de desenvolver um mecanismo de ação favorável às demais pessoas, sejam na alimentação, no cuidado da nudez, na doença, enfim, não importa o tipo de ação que seja um benefício para aquele que está carente. Existem no mundo milhares de pessoas tendo ações maravilhosas, médicos que viajam o mundo inteiro para cuidar de pessoas, pessoas que viajam o mundo inteiro para construir casas para as outras, pessoas que viajam para levar leitura, o conhecimento cultural, levar a suprir as necessidades de diversas ordens na pessoa do mundo. Existem milhares de pessoas que fazem isso no mundo todo. E elas muitas vezes elas não fazem parte de nenhuma instituição religiosa ou de qualquer ordem. Apenas fazem porque em si manifesta o desejo e há um amor natural que elas são movidas por esse amor para fazer o bem. Existem pessoas que viajam o mundo de várias ordens. E esse amor, essa atitude de manifestação bondosa do ser humano, isso só é possível porque dentro dela já habita alguma coisa de bom, que isso já é o dom do Criador.
Isso é um aspecto, é um caractere do Criador. Isso faz parte, é um elemento do Criador que é depositado nessa pessoa. Todo bem da parte do homem, toda atitude boa da parte do ser humano, ela provém do Criador, ela provém de Deus, ela provém do amor de Deus na vida da pessoa. Outro detalhe importante é que dentro da instituição igreja, existem muitas pessoas que estão lá por alguma razão, seja ela por alguma necessidade de afeto, por alguma razão financeira, por alguma razão amorosa. Então existem pessoas que estão dentro, fazem parte da instituição, mas elas estão lá por outro objetivo, por outras necessidades. Não sendo a necessidade primordial, que é a necessidade, a carência de Deus, de ouvir, entender a palavra, o amor de Deus, mudar suas vidas. Muitas querem mudar suas vidas no aspecto apenas humano, físico, financeiro, econômico, amoroso, mas elas não querem ter nenhuma relação íntima com Deus, não querem ter uma relação com o Criador, não querem submeter-se aos princípios e normas e o perfil do caráter divino para serem pessoas dentro desse perfil. Então elas estão lá. Então, por causa disso, por causa do perfil e a quantidade, o número enorme dessas pessoas que estão lá por razões particulares, é que a igreja é manchada. A igreja é criticada, é manchada, acaba sendo alvo de muitas críticas e de muitos comentários desprezíveis, comentários ruins, comentários que denigrem realmente as escrituras e o caráter delas. O fundamento da escritura é tornar o homem conhecedor daquilo que é primordial para a sua vida física e espiritual, para a sua vida terrena e transcendente. Então esse é o propósito das escrituras, levar o homem, essa criatura, de volta ao conhecimento e à relação íntima com o seu Criador. Então esse é o fundamental propósito das escrituras. E a igreja, sendo ela como instituição ou pessoa, então cada indivíduo tem esse papel também. Então as suas portas são abertas para todas as pessoas que queiram. Então acontecem essas diferenças. Assim como na sociedade existem pessoas corretas, pessoas honestas, existem nas famílias também, existem na instituição religiosa, seja ela de qualquer parte ou qualquer crença, qualquer credo, existem aqueles que trabalham de boa e vivem de boa fé e aqueles que vivem de má fé. Então não se pode generalizar as coisas, mas é preciso entender que a humanidade é imperfeita, os homens são imperfeitos. E por essa incapacidade, essa deficiência na sua moral, então o homem permeia por diversos caminhos. E daí o retrato do mundo, que é um caos, que é um problema na saúde, na educação, na moral, na família, na ética, na indústria, no comércio, a desconfiança, a falsidade, a mentira e toda a ordem de mal que existe, tudo isso é proveniente do distúrbio e desvio daquele caráter original, o caráter primordial que as escrituras descrevem. As escrituras quer mostrar para o homem que existe um perfil ideal, que existe um caminho mais justo, mais perfeito, correto. O homem, com o seu conhecimento científico, tecnológico, filosófico, histórico, antropológico, o homem quer achar-se encontra-se na posição de autossuficiente, como se ele não dependesse daquele que é o Criador, daquele que rege sobre tudo e todos. Então, por essa razão é que o mundo existe essas discrepâncias, essa desordem. São poucos os ricos que governam a maioria que é empobrecida, que é pobre. Então, há nações onde o dinheiro está sobrando na face da terra, riquezas, tecnologia e tudo. E há nações que estão na miséria, nações empobrecidas. Mas quando se estuda historicamente, sociológica e filosófica, você percebe que isso é uma ordem criada, uma arquitetura criada, manipulada pelas políticas do próprio homem, não é Deus. Apenas Deus permite que pessoas enriqueçam e que pessoas empobreçam. Deus permite que as pessoas façam bem ou façam mal, na sua vontade permissiva.
Mas por que isso? Por que Deus então permite miséria, fome, doença e tudo isso? Porque Deus não é um tirano, Deus dá a liberdade, o homem escolhe os seus caminhos, o homem escolhe até sua própria religião, o homem escolhe suas crenças, o homem escolhe o que servir e o que fazer de suas vidas. E nessas escolhas que o homem faz, ele paga o preço por toda essa desordem, essa desgraça. Quando alguém escolhe algo bom, certamente vai acontecer algo bom na sua vida, vai acontecer tudo, e é uma coisa notória que todo mundo sabe disso. Mas quando se trata das Escrituras, se trata de igreja, se trata de Deus e das Escrituras sagradas, aí cria-se um problema, porque as pessoas rejeitam, as pessoas não querem, porque a Bíblia realmente incomoda. A Bíblia fere o caráter desordeiro do homem, a Bíblia fere tudo isso que o homem discorda, que o homem quer saciar os seus desejos espúrios, as suas vontades, o homem quer enriquecimento, o homem quer poder, o homem é orgulhoso. Um dos maiores problemas do ser humano é o orgulho. O homem quer estar sempre acima do outro, o homem quer em todos os aspectos, principalmente onde envolve conhecimento, onde envolve dinheiro, onde envolve poder. Então aí está o problema da humanidade. Então o problema da humanidade não foi criado ou causado por Deus, mas sim pelo próprio indivíduo, pela própria criatura. Então, os comentários que se fazem a respeito da igreja, cadê os crentes, cadê os protestantes, os crentes hipócritas, isso, aquilo, outro. Tá, tudo bem que existem realmente aqueles que se dizem, como eles dizem que são, existem aqueles que negociam, que vendem, estão vendendo fé, vendendo oração, vendendo poder, vendendo graça. Isso tudo é mentira, porque não é esse o real caráter e orientação das Escrituras. Antes, que todos os homens vivam em paz, que vivam bem, que se sirvam e que tenham humildade e reconhecimento de que são inferiores ao seu Criador e que necessitam do Criador. Então esse é o real propósito da vida, que todos venham ao pleno conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento do que o seu Criador quer para as suas criaturas. Então, voltando ao vídeo da dinamarquesa Anja Ringry-Loven, a respeito daquela criança, seu trabalho é realmente maravilhoso, brilhante. E existem milhares de pessoas no mundo, de todas as nações e cidades, fazendo o bem, sabendo que toda bondade do ser humano é proveniente do Criador. E toda maldade existente nele não provém do Criador, mas provém da sua liberdade em escolher aquilo que é mal. Então, Deus é amor. E toda bondade, qualquer ação de amor no ser humano provém de Deus. Porque Ele ama a todos e a todas as suas criaturas.